Bom dia, amigos do blog Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amigo internauta que enviou a pergunta de hoje. Uma história que é muito triste e a gente vai tentar aqui discutir passo a passo para ver se consegue trazer alguma luz para você, tá bom? Você é uma internauta super jovem, tem 18 anos e diz que apesar da pouca experiência de vida, começa a ter medo dos seus pensamentos. Porque quando era muito novinha, o seu pai usava drogas na frente dela. E achava que era assim mesmo e que não havia problema nenhum. Outras vezes eu vi aqui que você teve que conviver com seus irmãos sendo presos. E se eles foram presos é porque não estavam fazendo boas coisas. Então você foi crescendo no meio desse cenário. Até que seu pai foi demitido da empresa que ele trabalhava, aí vocês se mudaram para uma outra cidade para ele conseguir um emprego, e lá as pessoas zombavam de você, você disse que sofreu bullying na escola, e você foi se fechando cada vez mais. Aí você arrumou um namorado, e de repente o que aconteceu? Você descobriu que a sua mãe tinha um caso extraconjugal com o pai do seu namorado. Gente, imagina isso, o pai do seu namorado. E ele acabou terminando com você por conta disso. O seu pai descobriu, passou a viver lá uma vida infernal com a sua mãe, porque eles já tinham 31 anos de casado. E você se afastou de todo mundo, passou a se alimentar mal, perdeu peso, chora todas as noites sozinha, não saía de casa, coisa que você costumava fazer, que você gostava, você parou de fazer, passou a ter medo, passou a ser uma pessoa negativa. E quando você falou com sua mãe sobre ir ao psicólogo, sabe o que ela falou? Que ir no psicólogo é frescura, e que é normal não ter amigos, e que é normal ficar sozinha no quarto, porque isso faz parte do seu jeito. E aí você pediu... Você diz que se sente perdida, precisa de uma ajuda, de uma opinião, ou um conselho profissional, porque tem medo que as coisas piorem mais do que já estiveram piorando ao longo desse tempo. Esse post vai ficar um pouquinho mais longo mesmo, porque eu quis detalhar um pouco mais a pergunta da nossa amiga internauta. Aí a gente começa a pensar, né? Qual é o mínimo de lucidez que um pai desse pode ter de ficar fazendo uso de drogas na frente de uma pessoa, na frente de uma criança, melhor dizendo. Nem estou falando falei uma pessoa porque até me confundi aqui, de uma criança, da própria filha, inclusive. Aí, irmãos presos, tiveram de mudar de cidade, sofreu bullying, não tinha amizades. Aí a sua mãe vem e ainda me faz isso. Sabe, trair o marido, que é o seu pai, com o pai do seu namorado, é uma falta de respeito dupla, tripla, quádrupla. É até difícil da gente classificar uma coisa dessas. E aí o mais interessante, né? Você vai ficando cada vez mais perdida, mais perturbada psicologicamente. Aí você pede a sua mãe para procurar um psicólogo. Psicólogo é idiotice, né? É frescura, não serve para nada. E aí você tem que ficar aí dentro do quarto mesmo, porque é normal e faz parte do seu jeito. Deixa eu explicar uma coisa. Isso não é normal. Isso não é bom para uma pessoa que tem 18 anos de idade. Isso não é inteligente. E isso que a sua mãe está fazendo com você não é adequado. Então, eu posso talvez até classificar como uma sobrevivente de vida em relação a isso tudo que você me relatou. E o que eu consigo pensar que seria o mais viável para você dentro de uma proposição pensada, dentro de uma estratégia bem elaborada, você começar a pensar em não continuar mais vivendo com essa família problemática. Ah, Douglas, mas eu não tenho dinheiro, eu vou sair assim de casa do nada, sem com uma mão na frente e outra atrás, as coisas podem ficar pior? Não. Primeiro eu vou te dar uma dica. Olha só, se a sua mãe não quer pagar psicólogos para você,
muitas faculdades oferecem o serviço de psicologia realizado por estudantes que estão em término de curso, e esses estudantes são supervisionados por professores, às vezes gratuitos e às vezes a preços simbólicos, consultas muito baratinhas. Então, você já é maior de idade, você tem toda a condição de procurar na sua cidade ou uma cidade próxima onde tenha o curso de psicologia. Toda faculdade que tem o curso de psicologia tem essa clínica social. Você faça a sua inscrição para começar a cuidar da sua mente. Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto, se você tem alguma possibilidade de outros familiares que você tem uma relação afetuosa, uma relação legal, e que esses familiares percebem esses maus tratos e essa vida desregrada que os seus pais, os seus irmãos têm, se for possível, você passar um tempo com eles, você morar durante uma determinada fase com eles, procure considerar essa possibilidade, porque ficar inserida nessa circunstância, nesse cenário, tende a te fazer cada vez se sentir pior. Uma terceira opção também, eu não sei como que é a sua vida financeira, não sei se você trabalha, se você tem uma renda, se você tem uma renda boa, porque às vezes você fala assim, Douglas, mas a pessoa só tem 18 anos, mas às vezes ela já trabalha desde os 16, independentemente de ter se formado numa faculdade ou não, ela já pode ter um dinheiro, quem sabe até mesmo pensar em sair de casa e morar numa república, dividir esse espaço com algumas pessoas. Por quê? Porque você, sendo bombardeada por esses estímulos negativos, isso não vai trazer contribuição nenhuma para você. Aliás, ao contrário, pelo que você está relatando aqui. Então, nada de impulsividade, nada de pegar a mala, colocar debaixo do braço e sair sem planejamento, porque impulsividade é o fazer primeiro e o pensar depois. Geralmente, isso termina em arrependimento e usualmente dá errado. Então, vamos procurar estruturar essas ideias que eu estou colocando para você primeiro, a partir de uma procura por um trabalho de psicologia, de terapia desses que eu estou falando, para você se organizar internamente. Porque, para mim, mais cedo ou mais tarde, a sua saída de casa e a construção das suas coisas, da sua vida. Imagina assim, a sua mãe interferiu no seu namoro a partir do momento em que ela começou a trair seu pai com o pai do namorado dela. Você imagina, assim, você começou a estudar num lugar que te faz muito mal e provavelmente a sua mãe nem levou isso em consideração, falou para você continuar lá. Então, essa reestruturação, apesar de você ser muito novinha, ela vai ter que acontecer na sua vida de maneira mais precoce para que você dê conta do recado daqui em diante, tá bom? Então essas são as minhas dicas para você. Um abraço a todos os nossos amigos internautas. Quem quiser me seguir no Instagram, basta pesquisar por @DouglasAmorim Psicólogo e até o nosso próximo post.